Resolvendo uma integral muito interessante a pedido de um seguidor. Essa integral eu acho ela muito legal, por quê? Porque a gente vai usar várias técnicas de integração para resolver ela, mas também a gente vai usar integração por substituição. Então é muito legal esse problema, porque a gente vai brincar com várias ideias do cálculo, várias ideias de integrais para a gente resolver ela. Então, num primeiro momento, a gente vai ter a integral de e elevado na 1 sobre x, certo? Mais 2 sobre x ao quadrado dx. E aí, para a gente resolver essa integral, num primeiro momento a gente não pode fazer nada, certo? A única coisa que a gente pode fazer é o seguinte: a gente vai ter que reescrever essa integral usando uma técnica de matemática básica, que permite que a gente reescreva essa fração aqui, ou seja, que a gente separe os meus numeradores do meu denominador. Quando eu fizer isso, eu vou poder usar uma técnica de integral para resolver esse problema. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar da seguinte maneira: integral de e na 1 sobre x ao quadrado mais 2x ao quadrado dx. Certo? O que isso quer dizer para nós? O que eu fiz aqui? Esse é o meu numerador, esse é o meu outro numerador, certo? Tá vendo que os dois estão sobre o mesmo denominador, que no caso é x ao quadrado? Então, para mim poder aplicar uma técnica de integral aqui, eu vou separar esses dois caras um do outro. E eu posso fazer isso, por quê? Porque eles estão no mesmo denominador, que é x ao quadrado. Contanto que eu mantenha o mesmo denominador, que é x ao quadrado, nos dois numeradores, eu posso fazer isso. Foi o que eu fiz. Eu reescrevi a minha integral. Então eu deixei integral de e elevado a 1 sobre x ao quadrado, somado com 2 sobre x ao quadrado dx. Então, esse e elevado a 1 sobre x ficou para cá, e o meu 2 ficou para cá. Só que os dois estão separados, mas estão com o mesmo denominador. Então eu posso muito bem fazer isso desde que eu mantenha o meu denominador. E agora, já que eu fiz esse movimento de separação, eu posso usar uma propriedade muito legal de integrais, que diz o seguinte: integral de f de x mais ou menos gx dx é igual a f de x dx mais ou menos integral de gx dx. Ou seja, antes de eu explicar mais ou menos o que isso aqui quer dizer, eu vou só definir duas coisinhas aqui rapidinho. De repente para ti pode ser intuitivo, de repente não pode. Mas, independente se é ou não é, esse cara aqui é o meu g de x. E esse cara daqui é o meu f de x. Certo? Aí o que vai acontecer? Sempre que eu tiver uma integral e dentro dessa minha integral eu tiver duas ou mais funções, eu posso pegar essa minha integralzona daqui e dividir ela em integrais menores de acordo com o número de funções que eu tenho dentro dela. Ou seja, nota que aqui dentro dessa integralzona aqui, eu tenho duas funções. Eu tenho a função f de x e a função g de x. Então, como eu tenho duas funções dentro dessa integral, eu posso quebrar ela em integrais menores, ou seja, em duas integrais menores, porque eu tenho duas funções aqui. Eu tenho a função f de x, que é representada por e elevado a 1 sobre x ao quadrado. E eu tenho a função g de x, que é representada por 2 sobre x ao quadrado. E é isso que essa propriedade diz para nós, que sempre que tu tiver uma integral com duas ou mais funções, e no meio dessas duas ou mais funções tu tiver uma soma ou uma subtração, tu pode quebrar essa integralzona em integrais menores de acordo com o número de funções que estão dentro dessa integral. Como aqui eu tenho duas funções, eu vou quebrar essa integral em
duas integrais menores. É o que eu vou fazer agora. Então vai ficar integral de e na 1 sobre x ao quadrado dx mais integral de 2 sobre x ao quadrado dx. Nota que, de novo, olha bem, eu quebrei a minha integralzona em duas integrais menores, porque eu tenho duas funções aqui dentro. Se eu tivesse 3, eu quebraria a minha integral grandona em 3 funções. Mas como só tenho duas, então eu vou quebrar essa integral em duas integrais menores. Certo? Agora eu vou resolver essa integral aqui e essa integral aqui. Certo? Então, para ficar mais intuitivo, vamos dizer assim, eu vou fazer o seguinte. Essa integral aqui, eu vou dizer que ela é 1. E essa outra integral aqui, eu vou dizer que ela é 2, certo? Então, eu vou resolver a integral 1 e depois eu vou resolver a integral 2. Então, eu vou escrever aqui no cantinho 1 para a gente não se perder, certo? Então, tá. Integral de e na 1 sobre x ao quadrado. Eu vou até escrever aqui para ficar mais dinâmico. E 1 sobre x ao quadrado dx. Certo? Como a gente pode resolver essa integral? Simples, a gente vai resolver essa integral aqui pelo método da substituição. Então, claro, esse vídeo ele é mais voltado para quem já entende um pouco de cálculo, certo? Vai ter vídeo sobre integral por substituição, soma de Riemann, integral definida, integral indefinida e por aí vai. E também vídeos sobre integral de substituição. Mas nesse contexto aqui, nesse vídeo, eu não vou me aprofundar muito em ensinar integral por substituição. Eu até comentei aqui como funciona essa regrinha aqui de soma e subtração de integrais, certo? Mas eu não vou entrar muito em integral por substituição em termos técnicos. Eu não vou explicar muito a fundo, certo? Nesse vídeo. Mas futuramente a gente vai ter um vídeo falando só sobre integral por substituição, certo? Então, num primeiro momento, eu vou chamar o meu 1 sobre x, eu vou chamar ele de u, certo? E aí, o que vai acontecer? O meu u é igual a 1 sobre x, certo? E o meu du, ou seja, a minha derivada de u, eu vou achar a minha derivada de u, que é 1 sobre x, ou seja, a derivada de 1 sobre x, pela seguinte regra de derivação. Vai vendo. dx 1 sobre f igual a menos... Peraí que não tem espaço. Igual d dx f menos f ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui, certo? Eu vou ter que usar essa regra de derivadas aqui para encontrar a derivada de 1 sobre x, certo? E essa regra diz o seguinte: sempre que tu tiver uma função que tenha o formato de fração e que tenha um denominador maior que 1 ou igual a 1, e tu tem um denominador f maior que 0, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte. Primeiro, tu vai derivar o denominador, o teu f, denominador f. Tu vai acrescentar o sinal de negativo e tu vai dividir por f ao quadrado, ou seja, pelo valor do teu denominador ao quadrado.
Então, eu posso olhar para a minha função 1 sobre x, que é uma fração, eu vou notar o seguinte. O meu denominador, ele é maior ou igual... o meu numerador, ele é maior ou igual a 1, certo? E o meu denominador, ele é x, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que o meu x, ele é o meu f, certo? E tendo em posse essa regrinha aqui de derivadas, eu vou poder derivar 1 sobre x. Então, vai ficar substituindo, usando a regrinha, vai ficar derivada de f, no caso, a derivada do meu denominador. E a derivada do meu denominador é x, então vai ficar menos, né, dx, x, f ao quadrado. Opa, não escrevi aqui. Menos, certo. Legal. Então tá. Derivada de x. A derivada de x é 1, certo? Então, menos 1. F, quem é f? F é o meu x, então vai ficar x ao quadrado, certo? E aí, pronto. Encontramos o nosso du, encontramos a nossa derivada de u. Encontramos a derivada de 1 sobre x. E agora, para resolver essa integral aqui, a gente tem que fazer mais uns arranjos, que é o seguinte. A gente vai ter que igualar as coisas. Então vai ficar du igual a menos 1x ao quadrado dx. Esse menos 1x ao quadrado está multiplicando com o dx, né? Então ele vai passar dividindo. Então vai ficar du sobre 1 menos x ao quadrado igual a 1 dx. Então vai ficar integral de 1 vezes menos e na u sobre x ao quadrado, certo? Vezes du sobre 1 menos x ao quadrado, certo? Antes de eu resolver esse problema aqui, eu gostaria de comentar algumas coisas. A primeira coisa é, esse 1, ele vem desse 1 dx aqui, porque eu estou integrando em relação a dx, certo? Menos e na u. Da onde é que vem esse menos? Esse menos, ele vem... A gente está usando a técnica de substituição. Então, esse menos, ele vem do nosso resultado, que é negativo, do nosso du, certo? Então, como eu estou jogando o meu u, que é 1 sobre x, eu estou chamando 1 sobre x de u, e estou derivando ele, e eu obtive um resultado negativo, então eu vou ter que, por conveniência, colocar o meu sinal de negativo aqui do lado do meu e, certo? Além de ter que colocar o meu u no lugar de 1 sobre x, certo? E essa transformada daqui, esse pedaço aqui, ele vem desse resultado aqui que a gente encontrou derivando o nosso u, encontrando o nosso du, certo? Agora, antes de eu resolver essa integral aqui, eu vou fazer o seguinte. Todos esses caras aqui, multiplicados por 1, resultam neles mesmos. Então vai ficar integral de menos e na u sobre x ao quadrado vezes du sobre 1 menos x ao quadrado. Então, agora o que eu posso fazer? Esse meu du, eu posso ler ele como 1. Por quê? Olha só o truque. Aqui é como se eu tivesse 1 e aqui é como se eu tivesse 1. 1 menos x ao quadrado, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar du 1 sobre menos x ao quadrado, certo? Como se fosse... é como se tivesse o 1 aqui em cima, certo? Só que não está em evidência. Então eu posso dizer que esse meu du, ele vale 1. Então eu vou reescrever essa integral da seguinte maneira. Integral de menos...
integral de menos e na u sobre x ao quadrado vezes 1, certo? Menos 1x ao quadrado du, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse meu x ao quadrado aqui para cima. Então, vai ficar integral de menos e na u sobre x ao quadrado, certo? Vezes menos x ao quadrado du. E por que eu posso fazer isso? Por que eu posso jogar esse x ao quadrado aqui para cima? Porque, como eu disse para vocês, ó, vou escrever aqui no cantinho para ficar melhor. Ó, 1 sobre menos 1x ao quadrado. Eu jogo esse meu x ao quadrado aqui para cima, certo? Quando eu faço esse movimento, eu estou invertendo a fração. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 1 sobre 1, certo? E a gente sabe que qualquer coisa sobre 1 resulta nela mesma. Então vai ficar menos x ao quadrado. E é por isso que eu posso dizer que eu posso inverter o meu x ao quadrado, jogar ele para cima e chegar nesse menos x ao quadrado daqui, certo? Então, agora que eu fiz isso, eu posso ser muito conveniente e cancelar esse cara com esse cara daqui. Assim, ficando com integral de menos e na u du. E agora eu vou usar mais uma regrinha de integrais, que diz o seguinte. Integral de e na x dx é igual a e na x mais a constante de integração c. Ou seja, sempre que eu tiver uma integral de e elevado a alguma coisa, sempre vai ser esse mesmo e elevado a alguma coisa mais a constante de integração c. Ou seja, a integral disso daqui resulta em menos e na u, certo? Já que eu resolvi essa integral aqui, esse pedaço aqui, agora eu vou resolver essa integral aqui, a integral 2. Então eu vou escrever aqui 2, que nada mais é do que integral de 2x ao quadrado dx, certo? Bom, para resolver agora essa integral, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar mais uma propriedade de integrais, que diz o seguinte. A integral de uma constante k vezes uma função, certo? Dx é igual a k integral de f dx dx. Ou seja, sempre que eu tiver uma constante, sempre que eu tiver uma integral e dentro dessa integral eu tiver uma constante k e uma função, eu posso pegar a constante k e jogar para fora da integral, certo? Aí eu só resolvo o que está dentro da integral. Quer ver? Ó? Presta atenção. Quem é a minha constante aqui? Ó, tem integral de 2x ao quadrado. Quem é a minha constante aqui? Quem é o valor constante? O valor constante, ele é... Cadê a caneta azul? Aqui. O valor constante, ele é o 2, é o meu k. E o meu f de x é o meu x ao quadrado, ou seja, é uma função. Porque x ao quadrado pode receber qualquer valor, então é uma função. Então, eu vou poder reescrever essa integral aqui da seguinte maneira. 2 vezes integral de 1 sobre x ao quadrado dx. E de onde é que vem esse 1 aqui? Esse 1, nota que antes eu tinha integral de 2 sobre x ao quadrado, certo? Como eu estou usando essa regrinha aqui que diz que quando tu tem uma constante k dentro de uma integral multiplicado por uma função, primeiro, tu joga a constante k para fora da integral, resolve o que está dentro da integral, que no caso é a tua função, e depois tu multiplica
pela constante k, pelo valor que está fora da integral, certo? Então, quando eu peguei o meu 2, que é a minha constante k, e joguei para fora da função, ficou vazio, né? Aí, para compensar, eu coloco o 1, para não ficar tão vago. E aí vai ficar 2 vezes a integral de 1 sobre x ao quadrado dx, certo? E agora eu vou fazer mais um truque. Eu vou inverter essa fração aqui dentro dessa integral. Por quê? Porque daí eu vou poder usar uma outra propriedade de integral. Então, eu posso muito bem fazer esse movimento de inverter a minha fração, ou seja, jogar de novo o meu x ao quadrado lá para cima, pelo seguinte, ó, imagina só o seguinte. Tem uma regrinha muito legal de matemática básica que fala o seguinte. Então, sempre que tu tiver uma fração com um numerador maior do que 1, ou igual a 1, tanto faz, o numerador tem que ser maior ou igual a 1, certo? E embaixo tu tiver um denominador com uma potenciação de base A e expoente N, tu pode jogar a tua potência para cima, tu pode inverter, então vai ficar A menos N, certo? Por que que eu posso fazer isso? Simples. O meu A, ficou meio apagado, né? Mas não tem problema, eu reescrevo. Ó, 1 sobre A N igual a A menos N, certo? O que vai acontecer? Esse meu A N, ou seja, essa minha potenciação de base A expoente N, tá vendo que o meu N ele é positivo, certo? Só que no momento que eu jogo ele para cima, que eu faço isso daqui, ó, A menos N sobre 1, o meu expoente ele fica negativo. E quando eu inverto a minha fração, jogando meu expoente, jogando a minha potenciação A sobre N para cima, eu fico com A menos N sobre 1. E qualquer coisa dividida por 1 ou sobre 1 é igual a ela mesma. Então vai ficar A menos N. Então, sabendo dessa regrinha, eu posso dizer o seguinte, que 1 sobre x ao quadrado resulta em menos x ao quadrado. Por quê? Porque se eu jogar para cima, se eu usar essa regrinha aqui e jogar para cima o meu x ao quadrado, vai ficar x na menos 2 sobre 1, certo? Que antes era 1 sobre x ao quadrado, certo? Só que quando eu jogo x ao quadrado para cima, fica x na menos 2 sobre 1. Aqui o meu x ao quadrado ele era positivo, só que como eu joguei ele para cima, fica x na menos 2 sobre 1, certo? Só essa observação. Então vai ficar igual 2 vezes integral de x na menos 2 dx, certo? E agora a gente vai usar mais uma regrinha de integrais, que diz o seguinte. A integral de xn, ou seja, a integral de uma potência, é igual a xn mais 1 sobre n mais 1, certo? Então, sempre que a gente tiver que resolver uma integral que tenha uma potenciação, a gente tem que olhar para duas coisas dentro dela. Primeiro, a gente tem que saber ver quem é a nossa base, que no caso aqui é o x, e quem é o nosso expoente, o nosso n, que no caso é o menos 2. Então, quando a gente joga essas informações aqui dentro da nossa fórmula, a gente vai ficar com 2 vezes x, que é a nossa base, né? N, o nosso n ele é menos 2, certo? Mais 1, igual manda a fórmula. Sobre n mais 1. Quem é n? N é menos 2, então vai ficar menos 2 mais 1, certo? E agora a gente vai continuar o nosso processo de cálculo. Então tá. Menos 2 mais 1 resulta em menos 1. Então vai ficar
2 vezes x na menos 1 sobre menos 2 mais 1, menos 1, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu posso reagrupar esses termos. Então, vai ficar menos 2 sobre x. E por que fica menos 2 sobre x? É bem simples. Imagina só o seguinte, eu vou apagar essas nomenclaturas aqui porque não é mais importante, a gente já resolveu o que a gente queria. Vai ficar da seguinte forma, por que existe esse 2 sobre menos x? Por quê? Olha só. 2 vezes x na menos 1 sobre menos 1. Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou jogar esse x na menos 1 aqui para baixo. Então vai ficar 2. Vai ficar 2 menos x, certo? Na 1. Só que esse meu menos 1 aqui, como eu joguei ele aqui para baixo, ele vai ficar x na 1. X na 1 positivo. E daí eu não preciso evidenciar que é x na 1. Da mesma forma que esse meu menos, que estava aqui, ó, junto do meu 1, ele vai vir aqui para cima. Então vai ficar 2 menos x. E pronto, está aí a minha transformada. Encontrei o meu resultado da minha integral de 2 sobre x ao quadrado. Agora eu só vou reagrupar todos os resultados. Eu vou juntar o resultado dessa integral com essa integral aqui. E aí vai ficar... nós encontramos quanto mesmo? Ih, a caneta falhou de novo. Então nós encontramos na nossa primeira integral. A gente achou menos e na u, certo? E como resultado da nossa segunda integral 2 sobre x ao quadrado, a gente encontrou menos 2 sobre x. E agora, para finalizar, a gente já resolveu tudo, a gente já fez tudo que a gente podia, então a gente vai dizer o seguinte. No lugar desse u, a gente vai colocar o nosso 1 sobre x que a gente achou lá no começo. Então vai ficar menos e na 1 sobre x, menos 2 sobre x, né? Que foi o que a gente encontrou na nossa segunda integral, mais a constante de integração c. E esse é o nosso resultado. A integral de e elevado na 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado dx resulta em menos e elevado na 1 sobre x menos 2 sobre x mais c. Eu espero que tenha ficado claro e eu espero que tenha sido útil esse vídeo para ti.